por compartilhar com a gente, acrescentou muito. E agora eu vou pedir a palavra da Sabrina. Depois dessas duas histórias, Sabrina, vamos nos surpreender com a sua. Sim. Bem, bom dia a todos. Vamos lá. O que chama mais atenção na sua experiência? Conta para nós. Bem, eu tive câncer 3 vezes, na verdade. Eu tive câncer de mama em 2008, eu tive câncer de pulmão em 2014, como uma metástase do câncer de mama, e agora, início de 2020, eu tive câncer no cérebro. Eu sempre tive muito histórico de câncer na família, então pai, mãe, avós, e por conta de todo esse histórico, eu sempre fiz, né, todos os exames, um acompanhamento próximo, mamografia, muitas visitas frequentes a ginecologista, e isso eu acho que foi o que me salvou, né? Apesar de eu ter descoberto um câncer agressivo em estágio já avançado, foi todo esse acompanhamento próximo que possibilitou que eu tivesse sucesso, né, no tratamento das 3 vezes, né? Então, isso acabou antecipando problemas ainda mais graves. Tá? Isso mesmo. Então, a gente está vendo que no caso da Sabrina, o câncer já não era in situ, né? Não. E mesmo assim, a disciplina dela, a gente vai ver na história que ela vai contar para nós, como é importante manter a disciplina e o acompanhamento, e fazendo tudo que o médico está te recomendando. Sabrina, qual foi o primeiro sinal de câncer de mama e quais os tratamentos que você fez? Bem, eu descobri no início de 2008 o câncer de mama. Ele era bastante agressivo e eu descobri por causa de dor nas mamas. Eu sei que é um sintoma até não tão comum, apesar de que a Cícera comentou, né, que sentiu fisgada, mas não é um sintoma tão comum, mas foi por causa de dor nas mamas. Imediatamente eu já fui ao médico, comecei o tratamento também imediatamente, vários exames, né? Bastante coisa, a gente tem que fazer muitos exames, mas já comecei o tratamento imediatamente, né? Estava em estágio avançado, então, porque ele era muito grande, não podia fazer a cirurgia de imediato, então eu fiz bastante quimioterapia, fiz uma cirurgia bastante grande, uma cirurgia, eu acho que foram quase 9 horas de cirurgia. Eu fiquei mais de 3 meses sem conseguir levantar sozinha da cama, né? Depois eu fiz mais quimioterapia, fiz radioterapia, imunoterapia, fiz tudo que tinha direito e tomei por bastante tempo tamoxifeno. Agora estou tomando o Aromazin. Em 2014, por conta de exames periódicos, eu também era totalmente assintomática, né? Eu descobri uma metástase do câncer de mama no pulmão. E foram 6 anos depois, né, do câncer de mama. Normalmente falam que em 5 anos, né, você está livre, mas foram 6 anos depois, descobri esse câncer no pulmão. E aí, para o pulmão, o tratamento foi quimioterapia e a imunoterapia. Imunoterapia são tratamentos mais modernos, que são feitos, né, para evitar uma recidiva. Então, é menos agressivo, não tem os efeitos colaterais da quimioterapia, mas a imunoterapia se toma também via endovenosa. Continuei tomando o tamoxifeno na época. Agora, em janeiro, tive uma grande infeliz surpresa, eu descobri um nódulo no cérebro. Eu fui muito rápida, eu acho que nessas horas é importante a gente ser muito rápido, não quis nem pensar, perguntei para o médico, se fosse a sua filha, o que você faria? Radioterapia, porque eu tinha 2 opções, né? Rádio ou cirurgia.
devido ao tamanho, ele falou, se fosse a minha filha, eu falaria para fazer cirurgia. Então, eu fui para as cabeças, né? Em menos de uma semana da descoberta, eu estava na mesa cirúrgica, foi dia 21 de janeiro, eu fiz essa cirurgia no cérebro, que foi uma cirurgia também bastante extensa, né? Colocaram, então, 4 placas de titânio, foi bem grande, né? A cirurgia, mas graças a Deus foi muito bem sucedida. A minha recuperação foi excelente. Eu saí, não demorei tanto para sair da UTI, do hospital, então eu tive uma excelente recuperação. E eu acho que eu tive muita sorte, porque foi bem pouquinho antes da pandemia, então deu tempo de eu fazer toda essa cirurgia antes da pandemia. Depois disso, eu tive que fazer a radioterapia, né, para garantir aí e manter todo o sucesso da cirurgia. Você tem muita sorte mesmo, tem um ótimo astral, isso ajudou muito. E como você falou, né, a regra tem exceções. Você sentiu dor, você descobriu uma metástase 6 anos depois, mas o que fica de tudo isso é que você estava vigilante, e isso fez toda a diferença. Bom, depois disso tudo, não consigo não perguntar, né? Todo mundo também quer saber como você lidou com todas essas situações para manter o equilíbrio e continuar investindo e determinada na sua cura e na vigilância da sua saúde. Bem, eu sempre fui muito focada na minha cura, sempre fiz todos os tratamentos médicos recomendáveis, então muito efeito colateral, mas eu nunca me deixei desesperar, né? Eu nunca me deixei levar por pensamentos negativos. Eu acho que meu mindset, né, por característica minha, sempre foi muito positivo. E eu decidi focar 100% da minha energia na minha cura. Então, eu nunca me lamentei. Eu não queria, para ter ideia, nem focar energia em chorar. Eu falava, não, 100% da energia tem que ser no meu corpo, na minha cura, né? Adicionalmente aos tratamentos médicos, né, que são imprescindíveis depois que você descobre a doença, eu sempre utilizei muitas técnicas alternativas, então, meditação, energização, visualização, cromoterapia, iniciei uma graduação em artes plásticas também, né, e foquei sempre no meu autoconhecimento, então, para sempre tentar estar equilibrada, né, e eu iniciei, né, um cuidado, né, do que eu já tinha, um cuidado ainda maior na alimentação. Comecei na época a ginástica 2 vezes por semana. Eu no pós-cirúrgico não tinha feito muita ginástica, iniciei a ginástica. Comprei 2 gatos, o Luke e o Onyx, né, que trouxeram muita alegria na minha vida. Uma coisa que eu acho é que a gente não pode se tornar uma vítima passiva da doença. Então, além de fazer todos os tratamentos, é importante a gente saber isso para qualquer coisa, gente, na vida, não é só para doença. É importante a gente assumir o controle do nosso corpo. Então, eu sempre conversei muito com o meu corpo, com as minhas células. Eu sempre levei a minha consciência para a cura, e sabendo que era possível. Então, eu fiz muita visualização, né? E eu acho que acreditar que a gente pode interferir nesses processos que acontecem no corpo é muito importante. Então, é importante sair do medo, porque o medo é uma energia que te leva muito para baixo. Tentar, né? É óbvio que não é fácil, mas tentar sair do medo e entrar numa espiral positiva e fazer a sua parte, né? Então, ter essa intenção de cura e jogar toda a sua energia pessoal nela, né? E isso, para cura, para qualquer coisa que você queira na vida, saber que você é capaz
dentro de você tem uma força muito maior do que o que a gente vê na pele, na carne, a gente tem, né? Cada ser humano tem uma força gigantesca. E eu acho que é importante ter gratidão por cada nova conquista, né? Gratidão, que é aquele agradecimento que vem da alma. Então, eu sempre agradeço todas as coisas boas que aconteceram na minha vida, todas as minhas curas. Eu lembro de ter acordado da cirurgia no cérebro, eu acordei chorando, mas não chorando de tristeza. Eu acordei chorando de gratidão, que tudo tinha dado certo. Então, é importante, eu acho que e não é clichê, né, que se fala, tem que ter gratidão. Eu acho que todo mundo tem que agradecer. Então, pessoal, agradeçam por estar vivos, por enxergar, por andar, por tudo que a gente tem na vida e até pelos desafios. Porque esses desafios são o que fazem a gente crescer e sermos pessoas melhores. Fantástico, Sabrina. Você não deixou o medo te paralisar e você seguiu com a sua vida enquanto cuidava da doença, da sua cura. Foi fazer curso, foi viver, né? Isso só aumentou a sua energia positiva. Qual dessas 3 experiências que eu vejo aqui no seu relato trouxe uma mudança e um resultado que você destacaria? Bem, todas as experiências, não posso negar, tudo trouxe muita mudança e muita melhoria em mim. Eu acho que como ser humano, você sai de cada uma dessas experiências muito diferentes. Então, eu tive transformações espirituais, transformações emocionais, transformações físicas. Então, cada experiência é uma experiência. Agora, eu acho que um destaque que seria importante falar, porque é algo até que a gente todos temos vividos, né, uma pandemia, foi o resultado que eu tive durante esse ano. Então, eu fiz uma cirurgia no cérebro e praticamente toda a minha recuperação da cirurgia foi em meio de uma pandemia e no meio de um confinamento. Então, quando eu estava praticamente começando a andar, eu não cheguei a caminhar pela rua. Chegou o confinamento, chegou a pandemia. Então, é complicado, mas essa foi uma grande oportunidade que eu tive para me reinventar ainda mais. Então, eu aproveitei a pandemia para ter foco total na alimentação. Então, eu foquei ainda mais. Hoje, eu só como alimentos saudáveis, né? Antigamente, eu tinha um cuidado com a alimentação, mas hoje é, assim, estrita, né? Eu antes fazia ginástica 2 vezes por semana. Eu passei a fazer ginástica e dança de 6 a 7 vezes por semana, né? Como resultado, eu tive foi emagrecimento de 14 quilos no meio da pandemia. E o emagrecimento não tem absolutamente nada a ver com a doença, foi pelo foco mesmo, foco na alimentação, foco na ginástica, né? Eu tenho hoje uma forma física que eu não tenho não me lembro há mais de 10 anos, né? Desde a primeira vez que eu tive câncer, não lembro de ter tido essa forma física. Hoje eu sinto muita vitalidade, né? Muita harmonia. E eu acho que é algo importante a se falar, é que a alimentação e exercício físico e peso, na verdade, né? Alimentação, peso, são grandes fatores de risco para o câncer, né? Então, por isso que eu aumentei bastante meu foco aí neles e na ginástica. E acho que foi isso. Muito bom, essa história só melhora. Conta agora para fechar com chave de ouro, saldo final do enfrentamento de tantos desafios, Sabrina. Bem, eu acho que o meu susto inicial, né, a notícia de um câncer é sempre um susto, se transformou em muita disciplina e muito foco para eu chegar na cura. Para a gente tratar essa doença,
é muito importante, eu acho que além da nossa postura pessoal, né, o seu mindset, também o apoio dos amigos, o apoio dos familiares, saber que todo mundo está torcendo pela gente. Na minha jornada, eu tive apoio, além de amigos, pessoas mais próximas, gratas surpresas também, pessoas que nem eram tão próximas e que acabaram se aproximando, né? Então, eu acho que saber que tem tanta gente torcendo, rezando pela gente, faz toda a diferença, né? E assim, eu obtive em todos os meus processos muito apoio de muita gente. Então, o que eu falo é que se você conhece alguém com câncer, né, dá o apoio na medida do possível, né? Deixa a pessoa saber que você está torcendo por ela, fale uma palavra amiga. Cada um, eu acho que lida de uma forma diferente com câncer. Tem gente que talvez fique um pouquinho mais, né, não goste de falar, tem gente que fica mais, conversa mais. Mas tenham certeza que todo mundo vai gostar de ouvir, né, esse apoio, essa palavra amiga. Então, respeita o espaço, né? Cada um tem espaço e cada um tem uma reação diferente à doença. Mas eu acho que isso também é importante. Uma coisa, com certeza, é que os aprendizados que eu tive são aprendizados para toda a vida. Quando a gente chega tão perto da morte, a gente percebe o que realmente vale a pena da vida. Então, abrir os olhos, a gente enxerga, a gente pode ver um céu azul, a gente pode andar pelo parque, pode sentir o aroma das flores, pode provar uma comida. A gente sempre pode conhecer coisas novas, aprender coisas novas, né? Então, a vida é bela, ela vale a pena muito ser aproveitada em todas as nuances, né? Hoje está tudo um pouquinho mais limitado com o confinamento, mas independente de qualquer coisa, eu tô bem confinada, né? Eu tô me cuidando, não tenho saído, eu só saio para ir a tratamento médico ou para encontrar um médico. Mas apesar disso, então, eu sempre tento ter flores em casa, olhar, às vezes, meditar olhando uma árvore na rua. Então, eu acho que é saber que a gente, mesmo confinado, eu acho que tem como, né, a gente fazer. E, assim, outra coisa que eu acho que eu aprendi, né, não vale a pena a gente se estressar por besteira, se contaminar pela negatividade, né? A gente passa, assim, na empresa por muitas situações de estresse, mas, gente, não vale a pena. Estresse é outro fator de risco para câncer. Então, tentem gerenciar esse estresse, não vale a pena. Não se estressa por besteira, porque tem gente enfrentando coisas muito mais graves, e quando você olha a pessoa, você nunca imagina o que ela está passando. E eu acho que cada um tem seu pacotinho, né? Meu pacotinho foi o câncer, mas cada um tem o seu problema, né? Então, eu acho que respeitar também o problema do outro, porque o problema do outro pode ser gigantesco para o outro, mas tentar, à medida do possível, não se estressar, não se contaminar por essa negatividade. Eu acho que valorizar sempre a saúde que tem, valorizar cada coisa que tem na vida, valorizar os amigos que tem, os familiares, né? E, bem, para mim, eu acho que o aprendizado maior, né, que a vida não acabou. Se iniciou, agora é uma nova fase com muitas oportunidades. Obrigada. Doutora, a senhora está no mute.